né, com uma quantidade maior de ferro. Segundo, né, vamos falar de textura, de partículas ou a granulometria que vai ficar o solo. Ora, se você passar a mão aqui, você vê que isso aqui é mica. Quem passa a mão na mica vê que o material é liso. Até na borda que você passa, não existe uma aspereza tão grande. Agora, quando você passa aqui, você vê a presença do quartzo e dos cristais maiores. Então, a quantidade de areia aqui é maior, a quantidade de argila aqui é maior. Fertilidade. Ora, se aqui eu tenho presença de poucos minerais máficos e aqui presença de mais quartzo, tá? Muito pouca mica, e também não tem uma presença tão grande de feldspatos aqui, tá? Em relação a esse material que está compacto, fino, né? E se ele tem ferro e outros elementos, tá? Muito provavelmente esta rocha aqui tem uma chance de deixar o solo com uma diversidade de elementos químicos maior, que pode caracterizar uma fertilidade maior. Por fim, que é agora talvez, né, um ponto de discordância daquilo que eu falei, mas vocês vão tentar entender porque regras não podem ser decoradas, a gente tem que interpretar. A gente viu no início da aula de hoje, as rochas metamórficas normalmente são mais resistentes. Essa regra é 100% verdadeira? Ora, se essa rocha ígnea aqui tem uma quantidade de quartzo maior e uma pobreza de elementos químicos, ela vai se tornar menos reativa à presença da água para sofrer intemperismo. E essa aqui, por mais que ela seja compacta, por mais que ela resista, por mais que ela esteja disposta em camadas, a reatividade dos elementos aqui é maior. Então a chance dessa rocha se intemperizar pode ser maior, apesar dela ser metamórfica e essa daqui ser ígnea. Ok? Vamos fazer mais um exercício, tá? Para a gente poder memorizar isso bem. Vamos pegar aqui mais outro grupo de rochas. Uma bem badalada que eu falei que eu quero muito. Vamos ver quem lembra do início da aula, né? Aquela que faz o barulhinho, cinza, mais leve, utilizada para fazer piso, telhado, né? Vamos comparar ela com um amiguinho aqui, bem tranquilo, né? Que está aqui, que vocês já viram, né? Que a gente pingou alguma coisa nele e tal, né? Então vamos lá. A princípio, o que assusta aqui nessa comparação é que as cores são muito parecidas, mas vamos tentar interpretar isso. Então, primeiro, né? O que tem dentro desse material aqui, diferente desse material aqui? Esse material aqui é formado por cálcio e magnésio. Se ele tem magnésio, porque ele tem essa cor cinza, e eu vejo a densidade dele maior, tá? Eu vou perceber que esse material mais denso deve ter alguma composição de minerais máficos. E esse aqui é uma rocha que a gente já sabe, né? Ou deveria saber, que é rica em alumínio. Então, se aqui eu tenho menos ferro do que aqui, né? Essa rocha aqui deve deixar o solo com uma coloração mais vermelha do que essa de cá, tá certo? Claro que isso mudaria se eu estivesse colocando este material aqui que não tem magnésio, mas como eu estou colocando esse material aqui, sinto muito, aqui uma coloração mais amarelada, aqui uma coloração mais avermelhada. Ora, eu já desconfio quem é que está aqui dentro. Eu estou vendo como é que foi a reatividade do ácido aqui, e se vocês quisessem que eu pingasse, eu pingaria. Não há reatividade nenhuma nesse material. Logo, a contribuição desse material aqui, que vocês sabem o nome, mas eu não vou dizer, para a fertilidade, é muito maior do que desse aqui. Aqui eu tenho cálcio, magnésio, ferro e outros elementos. Aqui eu tenho alumínio, algum ferro, silício e oxigênio, tá? Então, e silício e alumínio não são elementos importantíssimos para as plantas, tá? Segundo, né? Aliás, terceiro ponto, né? Já falamos da cor, da fertilidade. Agora vamos falar da textura, né? Então, a princípio, os dois materiais têm uma contribuição muito semelhante, mas aqui vocês estão vendo um veio de material mais grosseiro, e aqui o material é todo compacto. Olha que interessante, você pode dar origem a um solo mais fértil, sim,
e ele não ser tão argiloso quanto esse que está aqui. Porque se eu tenho esse material aqui, dessa forma, isso aqui vai chegar à fase argila. Agora aqui tem alguma coisa que está aqui no meio, que é mais grosseiro, que vai resistir um pouco mais a chegar até a menor partícula do solo. Então aqui vai ser um pouco menos argiloso do que aqui, mesmo sabendo que os dois são muito mais argilosos do que um solo que tivesse arenitos, quartzitos, né, ou os granitos com grande quantidade de quartzo. Por último, resistência a intemperismo, muito ligada à reatividade química. Então, se isso aqui é utilizado para fazer piso, gente, e telhado, isso aqui, o material que é utilizado, é moído e utilizado na construção civil para fazer cimento e é usado como corretivo de solo, porque isso aqui é calcário, tá? Dolomítico, isso aqui vai resistir muito menos a intemperismo, tá certo? Vocês conseguem perceber por que essa é metamórfica, por que essa é sedimentar? Porque uma rocha metamórfica não vai se desfazer por completo com facilidade ao receber um ácido como essa que está aqui, tá certo? Eu vou cansar vocês e vou fazer o terceiro e último exercício, porque eu acho importante, já que nós estamos no nosso último bloco de aula de rochas. Então vamos pegar aqui agora uma rocha do grupo de K, dessas bem mais escuras, tá? E vamos comparar com uma rocha do grupo de K. Olha que uma coisa vai ficar bem mais fácil para vocês. Vou começar por cor, porque está muito lógico, né? Ó, isso aqui é uma rocha sedimentar, não é? Isso aqui é uma rocha ígnea. A gente já percebe que esses dois materiais aqui, ó, né? Perdão, isso aqui é uma rocha metamórfica, né? Essa rocha metamórfica aqui, com essa cor, essa densidade e essa presença, né, de materiais máficos por causa da sua coloração, já mostra que aqui o solo muito mais vermelho do que aqui, que ele vai ficar dessa cor que está aqui, amarelado. Segundo item, com relação à fertilidade. Ora, se aqui eu tenho grande presença de materiais máficos e aqui eu posso não saber exatamente o que tem, né? Mas eu sei que eu posso ter alumínio, posso ter um pouco de ferro, e aqui eu tenho muito mais, a fertilidade desse solo aqui muito melhor do que desse que está aqui, né? Vamos para um item que talvez agora não está tão visível, mas quem passar a mão não vai ter dúvida. Se esse material é fino e ele suja a minha mão disso aqui, e esse material aqui tenta formar alguns cristais que agora estão tentando se organizar de um jeito diferente, né? Esse material aqui vai deixar o solo com uma textura mais argilosa, que são partículas finas. Esse aqui é uma textura menos argilosa, as partículas mais grosseiras, tá certo? Por fim, vamos lá, como é que fica o grau de intemperismo? Ah, aí é que é interessante, né? Essa rocha aqui, ela se esfacela muito facilmente, não é? Mas essa aqui é uma rocha, do ponto de vista químico, mais interessante para a formação do solo. Então, mesmo que ela resista, é como se esse solo aqui ficasse mais raso do que esse aqui, ou esse ficasse com mais fragmentos, por mais que você diga, mas pode ficar profundo, cheio de fragmentos de argilito, e essa daqui pode formar um solo vermelho e mais fértil, com uma camada mais desenvolvida, sob uma vegetação até mais exuberante do que essa de cá, tá certo? Isso é um anfibolito, isso é um argilito. Essa daqui é uma rocha que contribui mais para a fertilidade do solo e se intemperiza mais rapidamente do que esse argilito em termos comparativos, ok? Pessoal, esse era o bloco de rochas. Eu vou aguardar um feedback de vocês